Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente volto a publicar alguma coisa, respeitando aquele refrão, meu refrão, que eu prefiro falar o que eu vou falar a morrer entalado. Nos últimos dias nós temos sido acossados pelas más notícias trazidas pela grande mídia ou mesmo pelos movimentos sociais da internet a respeito das sucessivas derrotas que o governo vem sofrendo diante deste Congresso aparelhado de corruptos e ladrões. A verdade é essa. A renovação tida nas últimas eleições foi grande, mas a quantidade de corruptos e ladrões que ainda estão lá e que permaneceram apesar da renovação, conhecedores que são dos meandros de como funciona a safadeza na política brasileira, eles conseguiram, através dessa coligação de centrão com a esquerda, acuar o governo Bolsonaro num canto de parede tal em que todo o esforço feito pela população no sentido de melhorar a sua qualidade de vida vai por água abaixo. Escrevam o que eu estou lhe dizendo. Eu não gosto de ser o profeta do Apocalipse. Eu não estou dizendo aqui, eu não torço para que as coisas deem errado, muito pelo contrário. Como eu tenho família, filhos, netos e tenho o que perder, eu sou a favor de que as coisas melhorem. Mas é impossível o Brasil melhorar seguindo como está nas condições atuais. Todos, absolutamente todos, que possam enxergar um palmo à frente do nariz, está vendo que todo o esforço feito até agora para se dar sequência à punição dos ladrões envolvidos na Lava Jato, a começar pelo ladrão maior, aquele maldito octopus de 9 dedos que está lá preso em Curitiba, sujando a cidade, até os mais malucos deputados que ainda pululam como bactérias esse partido, quadrilha que está lá no Congresso Nacional, e se alia a outros, eles conseguem desarticular, desestruturar e destruir tudo que qualquer pessoa que pense e que tenha responsabilidade queira construir. Existe como eu diria, uma corrente que é apegada, muito apegada às decisões democráticas. Eu, como cidadão, lógico que eu prefiro que as coisas sejam democraticamente feitas, escolhidas, orientadas. Mas eu me pergunto de que serve uma democracia se os representantes eleitos pelo povo estão destruindo a democracia. Essa é a pergunta que eu me faço e eu acredito que muita gente também se faça, porque não é possível que só eu esteja enxergando isso. Acho que todos estão enxergando isso. Não é? Quer dizer, esses supostamente escolhidos pelo povo como sendo o representante dos seus pensamentos, dos seus ideários, que estão em Brasília e que continuam tentando dilapidar o país, assaltar os cofres públicos e permanecer impunes, eu me pergunto se as pessoas estão enxergando isso e o que é que pretendem fazer. Eu sou muito claro na minha posição, realmente democracia é bom, mas eu prefiro uma boa ditadura a uma má democracia. Dito isso, eu pergunto de que me serve esse Congresso? De que serve um Congresso Nacional totalmente eivado, que não presta? Toda a representação da bandidagem nacional,
da corrupção nacional, da ladroeira nacional está lá. Tem gente boa? Tem, mas não é a maioria. Eles não estão lá para ajudar ao país, nem ajudar ninguém. Eles estão lá para ajudar ao sistema podre que existiu e que quer sobreexistir, apesar do esforço feito em promover essa troca. Me acompanha o raciocínio. A anta que governava esse país, que era poste do presidiário, a tal da Dilmanta, essa mulher é uma psicopata, uma esquizofrênica, que não sabe ligar uma letra à outra. O discurso dela é um discurso desconectado. Em psiquiatria se diz que é um discurso absolutamente fora da casinha. Essa mulher foi doida e é doida. O governo brasileiro, ela como ex-presidente expulsa da presidência, através do impeachment, é paga pelos cofres públicos, e aliás muito bem paga, com direito à segurança e etc e tal, para sair mundo afora falando mal do Brasil. Ora, onde é que cabe na cabeça de alguém que você pague um cidadão que foi seu servidor público, no caso foi o seu empregado, para sair falando mal de você? Por menos que ela represente, por mais doida que ela seja reconhecida, haverá sempre algum maluco capaz de botar fé nas palavras desse animal quadrúpede que foi guindado à presidência e que fez o desastre que fez em termos de administração pública. Adiante, nós não temos sequer a quem reclamar. Como nós vamos confiar no poder judiciário, cujo ápice da pirâmide, cujo topo da pirâmide é composta por indivíduos tais quais Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes? Só essa tríade é capaz de envergonhar até quem não tem vergonha. Como é que pode a população confiar em um juiz federal, por exemplo, que cassou a liminar que uma juíza corajosamente deu, vetando aquela farra de 1 milhão e tantos mil e 400 mil reais para os lanchinhos do Supremo Tribunal Federal, composto de medalhão de lagosta, de filé mignon, de camarões e de uísque de mais de 12 anos e de vinhos premiados. Que diabo de justiça é essa que diz que negar essa farra do boi ao Supremo Tribunal Federal seria atentar contra a dignidade da justiça? Ora, eu que sou cidadão, eu que trabalho, que pago impostos e que, por consequência, por reflexo, pago, como você também paga, esta farra destes sem-vergonhas, mocegões, lá em Brasília. Né? E eu não como medalhão de lagosta, eu não tomo uísque envelhecido mais de 12 anos e nem tenho vinhos premiados na minha casa. Então eu sou indigno, quer dizer, a justiça não pode ser indignada com a falta desses mimos. Ela que é paga com o meu dinheiro, que está lá para me servir como jurisdicionado. E eu que trabalho, que pago impostos, sou considerado indigno porque eu não tenho acesso a esses mimos. Alguma coisa está faltando. E essa alguma coisa, ela prima pela urgência. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, se vão ver se vão me dar razão ou não. Também estou pouco me lixando para isso. Eu não quero é morrer entalado. E eu quero dizer a vocês uma coisa. Da maneira que as coisas estão caminhando
na minha visão, no meu pensar, a única solução viável é o fechamento do Congresso Nacional. Fecha-se o Congresso Nacional, colocam-se esses ladrões na cadeia, fecha-se o Supremo Tribunal Federal, substituem-se por juízes de carreira e que tenham vergonha na cara e que sejam pessoas moralmente respeitáveis e que se deem ao respeito, né, para dar um restart, um reboot nesse país, para que ele possa ter a chance de melhorar. Na boa, na conversa, eu não acredito mais que seja possível. Querem me prender por causa da sua opinião? Fiquem à vontade. Eu estou com quase 70 anos, não tenho medo de cadeia, entendeu? Agora, morrer entalado, sem dizer o que eu penso, isso eu não vou fazer. Eu acho que estamos sem representação legítima. O Congresso Nacional é uma vergonha nacional e internacional. As organizações criminosas estão ganhando poder e força cada vez mais. A presidência da República, eleita democraticamente, está desmoralizada e não pode contar com a sua base governista, porque ela é fraca e desorganizada. Os ladrões e a esquerda são fortes e organizados. Não que eles sejam fortes pelo número, mas eles têm já a expertise em causar barulho com pouca gente. As Forças Armadas são pusilânimes, elas estão em cima do muro, não sabem o que fazem, ou o que farão. O Mourão, quando ele era quando ele era comandante da região sul, e ele se manifestou politicamente, e foi por isso, digamos assim, entre aspas, castigado, ele só não provocou um levante militar por conta do general Vilas Boas. O Vilas Boas foi o fiel da balança durante muito tempo. E ainda é, por incrível que pareça, apesar das suas limitações físicas, tem uma cabeça muito boa e é uma pessoa que é um democrata, e esse democrata é respeitado pelos seus pares. Entretanto, cabe dizer, e eu não sou gênio, não estou inventando a roda e não estou descobrindo nada que não seja novo, que não seja velho, para todos os que têm a paciência de me ouvir até agora, é que ele também sabe disso. Os outros generais também sabem disso. O próprio Bolsonaro sabe disso. Com este Congresso que aí está, e com este Supremo que aí está, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos continuar patinando na lama. Ou se parte para uma solução mais radical de se fechar o Congresso Nacional e se derrubar esse STF, fazer o grande conserto, reforma de Previdência, COAF na mão do Ministério da Justiça com o Moro, fazer as mudanças necessárias e urgentes que o país precisa. Depois, então, chamar-se-iam novas eleições, para que se colocasse gente aqui dentro para tocar um novo país. Dizer que isso é inconstitucional, ora, mas tem tanta coisa que está se fazendo e é inconstitucional. Vamos relembrar só um pouco aquilo que o Ricardo Lewandowski, que eu chamo de Leviandowski, que é o leviano, fez no impeachment da Dilma, aquela interpretação dada, aquele artigo da Constituição Federal, dicotomizando, dividindo em dois, que ela poderia ser empichada, mas que poderia concorrer a cargo público. Aquilo é um aborto jurídico, aquilo é uma teratologia.
a atitude que o senhor Alexandre de Moraes, que se diz ou que se queixa de ser um constitucionalista, diante da censura que ele promoveu e dos inquéritos que ele está promovendo, a despeito das reclamações da Procuradoria-Geral da República, é algo impensável para alguém que deveria ser guardião da Constituição. As atitudes de um Gilmar Beissola Mendes, né, que é um sujeito de uma moral extremamente questionável, faz o Toffoli, que continua sendo e agindo como advogado de partido e que é o presidente do STF, existe mais alguma coisa de Constituição? Existe algum resquício de Constituição que não tenha sido espezinhada, rasgada, cuspida e servida de papel higiênico para limpar a bunda desses ministros? A coisa é tão extensa que vai até aos estados. Por exemplo, aqui em Pernambuco, fui surpreendido ontem com uma notícia de que existe um provimento ditado por um desembargador em que um casal, na hora que quiser se divorciar, existem dois tipos de divórcio, o judicial e o extrajudicial. O judicial, quando você tem filhos menores e incapazes, tem bens a dividir, e o extrajudicial você vai fazer no cartório, simplesmente acompanhado de um advogado para assinar junto. Criou-se uma terceira versão. Por exemplo, eu estou na minha casa, sou casado. Briguei com minha mulher de manhã e saí arretado da vida, fui no cartório e disse lá, olha, eu quero me divorciar. Assino lá o divórcio sem a presença do outro cônjuge e sem a comunicação do outro cônjuge. E o outro cônjuge vai saber em casa que ele está divorciado. Pronto, acabou. Simples assim. Se não me engano, é o provimento 63 ou 83 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em primeiro lugar, quem legisla em lei civil são leis federais, está escrito. Não sou eu que estou dizendo, está ditado por lei. Os estados não podem legislar na justiça civil como na justiça penal. Para isso existe o poder legislativo. Essa função vicariante, quer dizer, de um poder judiciário vir a provocar ou a inovar, isso só se daria em casos incidentais, também está previsto em lei. Mas não é o caso. Criar-se uma nova versão de divórcio que não está na regra legal, no Código Civil, ou no Código Processual Civil, isso é uma teratologia. E está aí, para o estado de Pernambuco, valendo. Quer espernear? Esperneia à vontade, mas que está valendo, está. Porque alguém resolveu fazer isso. Aí eu volto a me perguntar, qual é a parte da Constituição que nós ainda temos e que é respeitada? No meu entender, nenhuma. Garantias constitucionais, capítulo 5, o Estado ser responsável por segurança, educação, saúde, isso é uma balela. Veja a miséria que está aí o SUS, cada vez pior. Cada vez pior. Então, minha gente, já que a Constituição está sendo espezinhada de cima para baixo, para beneficiar apenas aos que estão em cima, por que é que nós não pedimos um fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do STF, da maneira que o povo souber pedir e fazer? Esta é a minha sugestão. Portanto, eu vim aqui hoje para não morrer entalado e eu tenho que dizer isso que me passa o pensamento, tá bom?
Um abraço a todos e espere em Deus que a coisa melhore. Eu não tenho esperança quase nenhuma.